Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana, sou consultora da qualidade da Quivalita Consulting. Hoje iremos conversar a respeito de KPI, como a gente pode utilizar o KPI para direcionar ações de melhorias no sistema de qualidade ISO 9001. Então, o que é KPI? Key Performance Indicator. Essa é a palavra ou que você consegue traduzir em inglês, KPI. E em português, o que essa palavra quer dizer? Indicadores chaves de performance. KPI, quais são as funções que a gente pode descrever sobre ele? Ele serve para medir o desempenho de uma empresa, equipe, pessoa, processo, tarefa. Devido a isso, você pode dividir em dois tipos de KPI. O KPI de indicadores de desempenho para processo e o KPI de indicadores de desempenho estratégico. E o que é cada um? Desempenho de processo, focado na tarefa que é realizada, medindo o desempenho e se estamos conseguindo atingir esse objetivo que foi determinado. Já o desempenho estratégico, verificar se a organização está alcançando o objetivo determinado pela alta direção. Isso seria os objetivos estratégicos da empresa. Então, a gente pode definir que KPI seriam métricas? Não, KPI não é métrica. Métrica é algo a ser medido. Utilizamos várias métricas para conseguir alcançar o nosso KPI. Mas é qualquer métrica? Também não. Então, a métrica, ela se torna um KPI quando essa métrica é um fator relevante para uma tomada de decisão. Então, somente assim essa métrica pode se tornar um KPI, certo? Então, KPI não é uma métrica, mas a métrica pode vir a se tornar um KPI. Nós utilizamos os indicadores de desempenho para obter uma visão ampla do processo, ou se a estratégia da empresa está alcançando seus objetivos. Nós utilizamos os indicadores para coletar métricas e informações relevantes. Isso vai trazer mais rapidez, melhor compreensão e transparência para a gente divulgar os nossos resultados, proporcionar maior exatidão na tomada de decisão. Se eu tenho os meus resultados claros, eu sei para onde seguir, eu sei para onde ir, qual a direção tomar, qual é a melhor ação para tomar. Então, isso vai me trazer mais eficiência e eficácia ao meu processo. Além disso, com todos esses dados, você vai conseguir plotar dashboards, gráficos, em que você consiga melhor visualizar e apresentar para os seus ouvintes e para os seus gestores. Então, você consegue visualizar para onde nós estamos indo, como eu já disse. Traz informações necessárias, objetivando a melhoria contínua para atingir os objetivos corporativos e estratégias. Vamos resumir isso. Então, os indicadores de desempenhos, eles servem para monitorar atividades, coletando informações relevantes para direcionar a uma ação de melhoria. A pergunta que não quer calar: será que conseguimos utilizar KPI para avaliar o desempenho do sistema de gestão de qualidade ISO 9000 da nossa empresa? Claro que conseguimos. Basta sabermos quais tipos de indicadores nós devemos usar. Indicadores de desempenho. Aqui eu vou falar de alguns tipos de indicadores focado em qualidade e depois alguns que podem ser utilizados para estratégico da empresa. Então, quais são esses tipos de indicadores de desempenho? Eficácia é a relação entre os resultados obtidos e os resultados pretendidos. Então, nós determinamos quais são os resultados que nós queremos alcançar e não importa como isso deve ser alcançado. Então, é fazer o que deve ser feito.
capacidade de atingir os nossos objetivos, o que a gente determinou no início, cumprir metas, realizar o que foi proposto. Então, é atingir o que foi determinado, os nossos objetivos, certo? E eficiência. Nós vamos pensar na parte de custo. Então, eu tenho que fazer corretamente da primeira vez. Num sistema de qualidade, nós precisamos ver esse ponto, fazer correto da primeira vez. Utilizar produtivamente os nossos recursos. Então, usar bem o recurso. Se eu uso bem o recurso, eu atinjo a minha meta sem causar custo. Então, sempre pensando em custo-benefício, mínimo de perdas ou desperdícios. E efetividade é o conjunto de eficácia com a eficiência. Seria um impacto que isso causa. Fazer corretamente o que tem que ser feito. Então, eu faço correto do melhor jeito possível para atingir o meu objetivo. Transformar a situação existente. Mudança de desenvolvimento e relação entre a produção e a capacidade de produzir. Outros tipos de indicadores. Nós temos o indicador de capacidade, que é a relação entre quantidade de produzir versus o tempo. Então, quanto que eu consigo produzir por tempo? Ou produtividade, relação entre saídas geradas por um trabalho e os recursos utilizados. Vou dar um exemplo para simplificar isso. Um operário, ele instala 20 metros quadrados hora de piso. Um segundo colaborador, ele instala 17 metros quadrados hora. Qual desses é mais produtivo? O de 20 metros quadrados hora. Então, quando a gente pensa num sistema de qualidade, num processo, melhoramento de processo, será que eu consigo, numa indústria farmacêutica, aumentar a minha produção, a minha produtividade? Tem uma envasadora. Será que se eu inserir um novo colaborador na linha, eu vou conseguir aumentar a minha produtividade hora? Esse seria um exemplo, certo? Outro tipo de indicador de desempenho seria a qualidade, relação entre saída total e saídas adequadas. Como assim? Se eu produzo 1000 produtos e 980 são adequados, eu tenho 98% de conformidade. Isso é o que toda empresa quer. Ter somente 2% de perda. E isso que nós buscamos. Então eu estou mostrando tipos de indicadores que você pode inserir no seu processo para melhorar o seu sistema de qualidade. Outros tipos de indicadores de desempenho que já são focados mais na indicadores estratégicos seria lucratividade, rentabilidade, competitividade e valor. O que é cada um? Lucratividade é uma relação percentual entre lucro e vendas totais. Imagina assim: lucratividade, relação percentual entre lucro e as vendas totais. Um exemplo, vamos imaginar que nós vendemos 200 mil de mercadoria e nós obtivemos 20 mil de lucro. Qual foi a lucratividade dessa venda? 10%. Então, você consegue ver quanto que sua empresa, seu processo obteve de lucro em cima das mercadorias que saiu para o mercado. Rentabilidade, relação percentual entre lucro e investimento feito. Usando o mesmo exemplo que eu citei anteriormente. Imagina que nós investimos 500 mil e obtivemos 200 mil de lucro, certo? Qual foi a rentabilidade? 4%. Então, nós temos que pensar, se eu invisto mais do que me dá de lucro, será que isso foi viável para o meu processo, para a minha empresa?
Isso é um indicador muito importante, que você consegue ver se o que você está gastando está sendo viável para você, trazendo mais lucro. Aí nós temos também competitividade, que seria a relação da empresa com concorrência, que você pode usar um market share. Então você pega resultados dos seus concorrentes e começa a comparar com os seus resultados. E isso é interessante porque se você vê que os seus resultados estão abaixo dos seus concorrentes, opa, acenda a luz vermelha. Você precisa melhorar o seu processo. Agora, se os seus resultados estão melhores que o seu concorrente, e o último indicador que nós podemos falar de desempenho seria valor. Relação entre valor percebido ao receber algo, um produto, um exemplo, um valor efetivamente despendido para obtenção do que se recebeu. Então, esse eu acho que é um dos indicadores que nós podemos utilizar muito bem no sistema de qualidade, satisfação do cliente. Quando você entrega seu produto, seu serviço, ele tem um valor agregado. Se esse valor agregado é alto para o seu cliente, ele vai retornar. Essa é um ponto muito importante, porque a gente consegue quantificar se o seu processo, serviço ou produto tem valor quando o seu cliente retorna a comprar de você, retorna e pede o serviço novamente, ou se ele indica. Então, esses são pontos que nós devemos abrir os olhos e olhar com cuidado. Então, aqui são alguns pontos que nós falamos sobre indicadores de desempenho, KPI, e eu acho que assim, o que a gente pode fechar nessa apresentação é com a frase do pensador Peter Drucker. O que pode ser medido pode ser melhorado, mas atenção, nem todas as métricas virarão KPI. Tem que avaliar se isso é importante para a sua empresa, para o seu processo. Muito obrigada pela atenção.